Olá a você que nos assiste no canal do Infomoney. Este é mais um episódio do C-Level, nosso projeto de entrevistas com os principais executivos das empresas brasileiras. A ideia aqui é ter um bate-papo leve e informal, mas com muito conteúdo. E hoje, quem conversa aqui conosco é a primeira CEO mulher de um grupo que tem controle familiar e ações negociadas na B3. Cristina Betts, do Grupo Iguatemi. Fica aqui, que logo depois da vinheta a gente começa o bate-papo. Cristina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, Raquel. Queria te dizer que é um programa muito especial esse nosso aqui, porque é o primeiro que a gente está gravando nos novos estúdios do Infomoney. Parabéns, a instalação é ótima. Antes de fazer a primeira pergunta, queria falar um pouquinho ali para quem nos assiste alguns dados. O Grupo Iguatemi administra 14 shoppings em todo o país, 2 premium outlets e operações de e-commerce. Tem no grupo de controle, né, no controle da empresa ali, é uma família, a família Gereissati, e ações negociadas na B3 desde 2007. A Cristina está no grupo desde 2008, quando ela assumiu o cargo de CFO. E de 2021 até o início do ano passado, ela foi co-CEO junto de Carlos Gereissati Filho. Cristina, faz um ano que você assumiu o cargo solo aí de CEO, né? E nesse seu primeiro ano, as vendas totais do Iguatemi bateram recorde de 17 bilhões. Queria que você contasse um pouco para a gente o que você viu de surpresa positiva nesse um ano e também expectativas que se frustraram, que não se concretizaram. Raquel, eu acho que foi um ano muito interessante para a gente, porque eu acho que foi o primeiro ano que a gente se sentiu realmente, assim, no mínimo estabilizado fora da pandemia, né? Sem lockdown, né, pensando que a gente passou por 20 e 21 com períodos de fechamento e restrições, acho que foi o primeiro ano assim cheio, sem nenhum tipo de interferência, vamos dizer assim, do Covid. Não vou dizer que a gente está livre dela, mas pelo menos a gente está sabendo conviver com ela. E eu acho que para a gente a grande surpresa realmente foi uma retomada muito forte que já vinha durante a pandemia, como você falou, vendas recordes nos nossos shoppings, e uma mudança de perfil de consumo realmente muito interessante. Eu acho que a gente ainda tinha um resquício de uma lembrança, assim, de 10, 20 anos atrás, de uma diferença muito grande, especialmente para itens de luxo, com uma grande diferença de preço em relação a fazer compras lá fora. E isso não é mais verdade há algum tempo já, especialmente porque as grandes marcas já têm suas operações próprias, não vêm mais tanto através de franquias e tudo mais. Então já tem um outro tipo de estratégia de precificação, de presença no país e tudo mais. Então o preço hoje é igual ou quase igual do que você pode comprar em Nova York, Milão, Paris e assim por diante. Então acho que a pandemia, com todo mundo dentro do país e a gente tendo uma demanda cativa, que eu brinco, né, assim, ninguém sai da Itália para comprar Gucci no Brasil, né? Então a gente tem uma demanda muito brasileira para esses produtos, para produtos de itens de médio e alto luxo. E eu acho que a gente teve esse aumento de demanda, aumento de experimentação no país, fez com que a gente estabilizasse num outro patamar de compras no Brasil para esse tipo de mercado. E a gente viu que isso foi verdade durante 20, 21 e estabilizou em 22. As pessoas descobriram que podiam comprar aqui também dentro do país. E eu acho que o mais bacana é que as próprias marcas perceberam isso. Então a gente está tendo muita reunião com marcas internacionais, muitas querendo abrir, porque não conseguiram pegar esse boom, né, que aconteceu durante a pandemia aqui, e as que já estão aqui com a mesma pergunta: o que eu faço para aumentar o número de produtos na loja? E o que eu faço para aumentar o marketing, para aumentar o reconhecimento da marca no Brasil para o consumidor brasileiro? Então acho que a gente conseguiu realmente elevar, mesmo com a volta, o pessoal fala, agora vai voltar a viagem internacional, a gente vai perder isso. Não, a gente viu que a gente não perdeu esse consumo, então a gente realmente estabilizou nesse outro patamar. Então muito bacana para o nosso business, porque eu acho que dá uma força para novos empreendimentos, novas marcas, novas oportunidades, né? Acho que a outra coisa que também foi muito legal esse ano realmente foi o primeiro ano de uma gestão muito diferente para a gente, nossa companhia. Primeira vez não tendo alguém da família Gereissati no comando da empresa, a gente estabilizou, a gente implantou, na realidade, não vou dizer que a gente estabilizou, porque a gente tem bastante trabalho, mas a gente implantou toda uma nova governança,
com a formação de novos comitês, com o convite a novos conselheiros na companhia, tanto nos comitês quanto no conselho de administração. Então, tudo isso a gente fez algumas rodadas, ou pelo menos a primeira rodada de tudo isso que aconteceu. E eu acho que 23 vai ser um ano de aperfeiçoamento de tudo isso que a gente colocou, em prática. Acho que assim, em termos de talvez coisas que não se realizaram exatamente, eu acho que a gente teve uma economia um pouco mais difícil, né? Então as oportunidades de discussões para novos negócios e tal foram um pouco mais lentas do que a gente imaginou, mas mesmo assim a gente ainda fez bastante coisa. Você me deu gancho para a minha segunda pergunta. Vamos lá. E quando você ascendeu ao cargo de CEO, isso coincidiu com uma reorganização societária do grupo. E a ideia era destravar crescimento, então que pudessem ser feitas, que o grupo pudesse capitalizar para fazer aquisições sem que a família perdesse o controle, né? Uhum. Mas o que a gente viu, assim, pelo menos na minha pesquisa, a compra que foi feita, a aquisição que foi feita foi de um e-commerce de produtos de luxo de segunda mão, que é o Etiqueta Única. Sim. Então, eu queria te fazer duas perguntas aqui. Primeiro, por que não foi realizada nenhuma outra grande aquisição, né? No ano passado, a gente teve, por exemplo, a fusão de Grupo Alliance e BR Malls. E segundo, qual que é a estratégia que está por trás da compra do Etiqueta Única, né? Porque, a princípio, parece que não faz muito sentido segunda mão. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Bem, então eu vou responder em vários pedaços, porque eu tenho muitos Muita pedaços. Coisa, Então, falar primeiro um pouco da reestruturação societária. Eu acho que quando a gente fez a nossa reestruturação societária em 21, a gente tinha alguns objetivos, mas o principal objetivo é pensar um pouco realmente nesse futuro da companhia. Acho que quando a gente fez o IPO lá em 2007, a gente cresceu muito construindo, fazendo expansões, novos shoppings, em novas cidades e tudo mais. Então era uma maneira, a gente também comprou algumas coisas lá atrás, a gente comprou Galeria, que é em Campinas, Esplanada, que é em Sorocaba, a gente comprou participações nos nossos shoppings. A primeira coisa que a gente fez depois do IPO foi comprar um pedaço significativo do Iguatemi São Paulo, que era importante, obviamente, para a gente. Mas a gente fez várias aquisições também, mas mais de participações do que de shoppings diferentes que não eram do nosso portfólio. Olhando para frente, não é que a gente nunca mais vai construir nada. Só que eu acho que o balanceamento entre o que a gente pode comprar e o que a gente deve construir é diferente. Quando a gente fez esse estudo, a gente percebeu que na nossa indústria no Brasil, mesmo se a gente pegar shoppings focados em média e alta renda, os 10 maiores grupos do Brasil não têm 50% desse mercado. Então, é um mercado, no mundo pulverizado pela maneira que ele né, e como se constituem os empreendimentos, mas no Brasil ele tem uma pulverização maior e uma oportunidade, então, de consolidar esse mercado de alguma maneira. Então, acho que quando a gente fez isso, a gente pensou, bem, vamos achar uma maneira que a gente consiga participar disso, mantendo a família no controle, porque a gente acredita que a família adiciona valor, não é para sempre, porque se a família não acompanhar as capitalizações, ela será diluída, mas só num ritmo diferente. Mas isso nos põe numa posição de realmente ser um player mais ativo. A segunda coisa que a reestruturação societária nos trouxe é que a gente simplificou nossa estrutura. Então, a Iguatemi, vamos dizer assim, que era antigamente o IGTA 3, que era a nossa unidade operacional, tinha uma holding em cima que era a Gereissat Participações, que era o veículo de investimento da família para outros negócios e que ao longo dos anos eles desinvestiram. E ficou só a Iguatemi. Então ficou uma coisa estranha, porque ficou uma empresa em cima com a única relevante investimento em Iguatemi embaixo, não era eficiente, não era transparente, a gente decidiu colapsar tudo numa coisa só. Então hoje a gente tem uma estrutura que é muito mais transparente, todo mundo investindo no mesmo veículo, com uma governança reforçada e pronto para se capitalizar caso seja necessário. Então, falando um pouco, eu vou chegar na etiqueta, tá? Não, tranquilo, eu falei muito, um pouco da história aqui. Só. Mas, então, quando a gente fez tudo isso, de fato, a gente já usou essa estrutura ano passado. A gente fez um follow-on antes da eleição. A gente captou mais de 700 milhões de reais. E a gente anunciou simultaneamente a compra da participação minoritária que os nossos sócios tinham no JK. Iguatemi. Então, a gente tinha 64%. Quando a gente construiu, a gente fez 50-50 com a W Torre. Aí a W Torre decidiu vender, a gente comprou mais 14%.
e esse outro nosso parceiro comprou os outros 36, e agora a gente comprou os 36 que estavam na mão com eles. Então, a gente fez uma operação, entre aspas, conjunta de fazer o levantamento de capital e fazer a aquisição do JK, um shopping super importante para a gente. Eu brinco que é o primo irmão do Iguatemi, né? Eu falava que lá atrás, né, que talvez ele seja realmente, ele era primo irmão, mas talvez ele seja mais como o irmão mais novo por agora, já evoluiu, teve um crescimento incrível ano passado e eu acho que tem um crescimento mais importante ainda em 23. Então para a gente foi um momento ótimo de comprar o JK. E a gente fez a etiqueta única logo no começo do ano, mas aí completamente diferente, né? Uma estratégia mais de aumentar o nosso touch point com os nossos clientes. A gente entende que esse mercado de sustentabilidade é muito importante. É uma coisa que está muito em evidência com os nossos lojistas, com os nossos consumidores e com a gente. E o mercado de luxo, ele é perfeito para segunda mão, porque é um produto super bem feito, com uma longevidade enorme, e ele você consegue fazer várias iterações, vamos dizer assim, de cada produto, né? A etiqueta única é o maior veículo de venda de segunda mão de luxo no Brasil hoje. A gente entende que tem uma sinergia muito grande com as nossas operações, com o nosso cliente, porque a verdade é que a gente tem clientes que são aspiracionais, que querem comprar luxo, mas que talvez não estejam nessa ponta ainda. Pode ser uma porta de entrada. Depois eu conto uma história que eu dei uma bolsa para minha filha que queria muito, eu falei, eu vou dar da etiqueta única. Mas para começar, é bom. Eu falei para começar. Então começa com, e eu acho que a gente tem clientes que querem são fornecedores para etiqueta única para vender coisas para segunda mão. Então, que já querem reciclar o seu guarda-roupa e que conseguem fornecer. Então, a gente fez uma compra de um stake importante que ajuda no crescimento deles. A gente consegue começar a pensar como a gente vai integrar isso no mundo Iguatemi. Para eles é ótimo, obviamente, porque a gente consegue aportar conhecimento, essa conexão com os consumidores, tanto os aspiracionais quanto com os nossos fornecedores. E com as próprias marcas também. E com o nosso i365, né, que também tem a parte de first hand, né, nesse ambiente assim, online. Então, tudo tem uma conexão com essa jornada, talvez, do cliente. No caso do 365, você falou sobre o 365, então vou puxar uma pergunta aqui. Vocês lançaram o 365, que é a operação de e-commerce, em 2019. Isso. E logo depois veio a pandemia, deu um gás aí nessa estratégia digital. Mas daí vou citar alguns dados de uma pesquisa do fim do ano passado do Bank of America, que mostrou que o número de consumidores que fez compra no fim de ano exclusivamente online caiu a metade da amostra anterior de um ano antes. Só 8% do total fez compra totalmente online. As pessoas voltaram mesmo para o físico. Então, qual a expectativa de vocês, então, agora, em relação ao 365? E quando que deve atingir ali o ponto de equilíbrio, break-even? Então, a gente abriu, não foi nem em 2019, a gente abriu em outubro de 2019. Então, assim... Fim de 2019. Nossa, assim, na boca de ter o primeiro lockdown, né? Então, eu brinco que ótimo que a gente abriu, que pena que a gente não estava operando um ano antes, porque a gente estava engatinhando ainda. A gente abriu com 50 marcas, eu acho, assim, um pouco mais de 50 marcas. A gente realmente estava assim, muito baby steps no 365. É verdade que foi ótimo que a gente tinha a plataforma, porque quando tudo fechou, era uma maneira, a gente já estava operando com logística, não sei o que tal, com uma expedição, que ajudou a gente a se organizar, não só na parte do online, mas também a ajudar os lojistas no offline a se organizar com essa expedição. Então foi muito legal, mas a gente, na época, estava operando só São Paulo, estado, capital e estado. Então a gente ainda não estava operando para o Brasil inteiro. Foi, acho que um pouco depois, um pouco mais para frente, no final de 20, que a gente abriu para mais 5 capitais, e depois que a gente começou o nosso rollout para o resto do Brasil, porque a gente realmente não estava pronto para fazer tudo. Não, e até porque a própria logística do país mudou completamente com a pandemia. Então, né? assim, mas se a gente tivesse, talvez, com um ano mais de experiência, talvez a gente tinha acomodado melhor fazer o Brasil inteiro. Mas realmente deu um impulso grande para o 365. Eu acho que o impulso maior veio agora nesse ano. A gente aumentou quase 100% o nosso GMV em 2022. Ainda pequeno, não é uma coisa enorme dentro do nosso business, mas a gente vê uma promessa. A gente aprendeu muito nesses últimos anos.
né? Então, acho que diferente do dado do Bank of America, a gente está aumentando o nosso GMV, a gente não diminuiu, mesmo com o retorno das vendas físicas. O que a gente aprendeu são coisas assim, tipo, o que funciona, o que não funciona, com a marca Iguatemi. Então, o que é mais óbvio comprar com o Iguatemi 365, o que é mais commodity, então a gente não quer fazer. Então, a gente teve um grande aprendizado nesse acerto da oferta de produto que a gente está fazendo 365 e também na tecnologia, que nunca foi o nosso principal, né, drive, e que a gente está aprendendo muito. Esse ano a gente está mudando a plataforma, então 23 começa de uma maneira, vamos dizer assim, mais estabilizada, porque a gente tem esse acerto de tecnologia que a gente tem que fazer até, vamos dizer assim, até a meados de abril, provavelmente. Mas a gente entende que é uma coisa que, de novo naquela que eu falei da etiqueta única, que a gente está olhando esse touch point com o cliente, eu acho que não existe mais a coisa de ou é físico ou é online. O cliente não entende mais essa diferença. Eu vejo as minhas filhas, elas é absolutamente, assim, é De igual. uma coisa para outra o tempo todo, né? Então, elas não fazem mais essa distinção tanto de, é físico, é online, não sei o quê, é tudo a mesma coisa. Então, eu acho que a gente vai caminhar para uma coisa que realmente é essa complementaridade, depende da sua conveniência, depende da sua necessidade, o que você está buscando. Tem gente que vai pesquisar mais no online, compra no físico, tem gente que vai no físico e depois decide em casa e decide comprar online. Então, é importante estar presente. Outra coisa que a gente também percebeu é que a gente nunca vai estar presente no Brasil inteiro, nas 5.000 municípios. É impossível. Mas com o 365 a gente atinge 90% do PIB do país. E hoje a gente já faz mais de 50% das vendas fora dos lugares que a gente tem presença física. E para as marcas que são mais reconhecidas. Então, marcas como Tiffany, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Bottega, Saint Laurent são marcas que são instantaneamente reconhecíveis, como a Chancel Iguatemi, porque a gente é Iguatemi 365, então não tem esse medo de estar comprando online uma coisa que, de repente, pode ter algum problema e tal. Assim, então, a gente vê um potencial de esticar esse relacionamento com clientes que querem ser consumidores com Iguatemi, mas que não necessariamente a gente consegue fazer isso todo dia porque a gente não tem presença física. E também reconhecer esse cliente quando vier para São Paulo, que é a nossa, vamos dizer, principal cidade, né, onde a gente tem maior presença. Então, São Paulo eu brinco, é meio como Nova York, né, a gente vem fazer compras para comer bem e para ver museu, teatro, não sei o que tal. Mas eu acho que realmente a gente tem essa centralidade em São Paulo e as pessoas vêm para cá realmente para fazer isso e visitam os nossos empreendimentos para fazer essas compras, para ir para restaurante e tudo mais. Então, quando elas vêm, a gente também quer poder reconhecer um cliente que é importante para a gente no 365, que tem esse relacionamento já estabelecido. Então, essa conexão realmente vai ser muito importante, eu acho, para o futuro, como a gente faz tudo isso funcionar junto. E você acha que atinge o break-even? O break-even. Não, eu acho que a gente vai ter uma redução importante do cash burn esse ano, até por causa da troca de tecnologia e esses acertos que a gente estava falando. A gente vai reduzir pela metade o que aconteceu ano passado, que já é um caminho bastante importante. E aí eu acho que a gente tem os próximos 2 anos depois disso para chegar nesse break-even. A gente não tem como fazer um papo contigo sem falar de Americanas, caso Americanas. Né? A gente recentemente viu um problema contábil que acabou ganhando uma outra dimensão e levou inclusive a empresa a pedir recuperação judicial. Tem shopping de vocês que tem loja Americanas, né, lojas americanas. Então eu queria saber primeiro quais são os impactos para o Iguatemi e queria a tua opinião se você considera isso um caso isolado ou se é algo que o varejo, que é importante prestar atenção ali em relação ao varejo. Eu acho que esse fato particular foi um fato isolado. Eu acho que quando a gente fala de um problema contábil, realmente é diferente da gente falar de impactos de economia e tudo mais. Então, eu acho que realmente é um fato isolado. E para a gente, apesar deles serem muito visíveis, o impacto é pequeno. Eles têm 1,5% de presença de metros quadrados nos nossos shoppings de ABL e menos de 1% em termos de receita. Então, realmente, assim, para a gente, apesar deles serem muito visíveis, especialmente pelo Iguatemi São Paulo, que está lá na entrada do shopping, né? Financeiramente, para a gente, em termos de impacto de operação, ele é muito pouco, tá? Mas, assim, mas de novo, acho que para a gente, agora, os próximos capítulos, vamos ver o que vai acontecer. Mesmo que tenha problema, por exemplo, em relação a pagamento de aluguel, algo assim, o impacto seria pequeno. É muito baixo, então, de receita para a gente é menos de 1%. Então, é realmente mínimo. Tá?
Acho que nem todo mundo da audiência sabe, mas você está no Conselho de Administração da B3 e também no Comitê de Finanças do Grupo Votorantim. São negócios muito diferentes, Votorantim Cimentos. E aí eu tenho uma curiosidade, assim, como é que você vê o mercado da construção nesse ano e se você consegue aproveitar o que você vê ali em relação ao consumo de cimento e usar isso no dia a dia ali, no consumo de luxo, e vice-versa, porque parecem coisas muito diferentes. Eu acho que assim, para mim, o convite de participar do Comitê de Finanças da Votorantim foi excelente, mas o aprendizado para mim veio de outros lugares. É super bacana. Eu brinco que na minha vida pregressa a Iguatemi eu trabalhei com coisas que eram mais pesadas em termos de indústria e tudo mais. Então, assim, é legal você voltar a ver, ter contato com fábrica, produção, e tudo, eu gosto bastante. Mas algumas coisas, companhias são companhias, têm problemas similares, apesar de negócios muito distintos. E finanças eu brinco commodity, né? Então, captação e balanço e covenants, não sei o que, tá, tudo é igual, não importa qual é o negócio. Então, tem um aprendizado para mim bacana, eu acho, dessa parte financeira. Acho que eu trago bastante também de experiência da minha época de CFO e tudo mais. Acho que a gente tem bastante coisa quando a gente fala de metas da companhia, de orçamentos, de controles e tudo mais, que eu acho que a gente tem uma maneira de trabalhar que a gente pode se complementar. E eu acho que uma coisa que a Votorantim é muito bacana e que para a Iguatemi a gente está começando nessa jornada, como eu falei, é essa transição de família, né, de gerações e tudo mais, e que não é o nosso assunto no Comitê de Finanças, mas é uma coisa que a gente discute por fora. E para mim é sempre interessante ver como a companhia evoluiu, com a família ainda presente, muito presente, com os valores da família muito presentes, como a gente tem no Iguatemi também, mas e de uma maneira com muito sucesso, né? Uhum. Então, é muito bacana. Esse mundo do controle familiar, mas ao mesmo tempo profissional, né? O profissional e ações negociadas, sim, né? Então, é muito assim, legal. O investidor minoritário também, né? Então é um exemplo, eu acho, acho que na quinta, sexta geração, a gente está na segunda para a terceira, né? Então é bem bacana ver, né, a evolução. E você, como parte do conselho da B3, tem uma visão privilegiada do que está acontecendo ali no mercado financeiro. A percepção que vem predominando aí entre os economistas e os analistas é que a gente vai ter ainda um juro alto por um tempo talvez um pouco mais longo do que se esperava a princípio, né? Eu queria que você me desse um pouquinho da tua visão sobre o cenário macroeconômico. Uhum. E também do que se espera desse novo governo. A gente está também numa fase nova para o país, com um momento internacional também desafiador, né? Eu diria que, vendo um pouco assim, conversando bastante com o investidor, até estrangeiro, né? Acho que os brasileiros têm a percepção que a gente tem, os estrangeiros estão um pouco mais longe e um pouco mais temerosos realmente pelo cenário econômico mundial. Eu acho que a nossa eleição foi uma eleição muito próxima, e talvez o cenário que fosse talvez mais claro, ficou não tão claro para os investidores estrangeiros estarem apostando na Bolsa como a gente imaginou que ia acontecer nesse começo de ano. A gente vê isso claramente também pela Iguatemi e pelas conversas. Então, acho que os sinais são bons, eu acho que tem uma perspectiva boa, mas infelizmente assim, não tão claro como a gente imaginou que ia ser logo no começo. E isso traz um pouco de delay, talvez, nas respostas que a gente tinha imaginado para esse começo de ano. Mas você acha que é um problema de comunicação? Eu acho que é um problema, talvez, assim, um pouco de visibilidade do que vem pelo futuro, sabe? E eu acho que também você tem razão, acho que a taxa de juros, que a gente tinha uma percepção que cairia de uma forma mais abrupta durante o 23, hoje a perspectiva não é essa. A perspectiva é de uma manutenção de uma taxa de juros mais alta, impacta, né, as companhias, impacta a habilidade de fazer negócios, impacta, né, a perspectiva de investidores entrando no Brasil. Então, eu acho que é tudo um pouco mais difícil, mas eu acho que com o andar da carruagem e os meses se passando, essa visibilidade, essa transparência do que vai acontecer em termos de políticas e tudo mais, faz com que o cenário se acalme. Eu acho que a gente pode estar num cenário muito bom no Brasil, porque, como você falou, o cenário exterior é muito difícil ainda. Para quem precisa diversificar investimento, o Brasil pode ser um excelente veículo.
mas precisa ter um pouco mais de clareza. E eu acho que é essa clareza que a gente está precisando, eu acho que daqui a alguns meses talvez a gente tenha essa possibilidade. Mas do ponto de vista internacional, tem gente que brinca que a gente está ganhando de WO, né? Porque quando você olha outros países emergentes, você tem ali a situação da Rússia, do México, então... Mas it counts, né? Funciona. Então, eu acho que é verdade, então, assim, mas no fundo, eu acho que a gente ficou no relativo melhor do que muitos países que competiam pelo mesmo recurso. Né? Mesmo na América Latina, eu acho que a gente está numa posição que antes talvez a gente tinha uma competição maior do Chile, que a gente não tem hoje tanta. A Argentina, né, sempre né, nessas indas e vindas de problemas econômicos. Então, eu acho que realmente a gente ficou numa posição comparativamente melhor, mas talvez não com a mesma visibilidade, de novo, com essa visibilidade que a gente imaginou ter no começo. Eu acho que isso, né, tendo um pouco mais de track record, a gente consegue recuperar. Mais de clareza. Isso. Sua participação nos conselhos mostra uma abertura maior das empresas do mundo corporativo para as mulheres. E quando eu fui fazer minha pesquisa, eu me surpreendi aqui de ver que no Grupo Iguatemi, metade dos cargos se leva ocupado por mulheres, e também entre os colaboradores existe esse equilíbrio entre homens e mulheres, né? Primeiro eu queria saber assim, por que o Iguatemi fez que conseguiu chegar nesse patamar, né, nesse equilíbrio? Se há algo específico, assim, neste setor é possível fazer isso. E também, o que você acha que outras empresas poderiam estar fazendo mais para atingir esse equilíbrio? Eu acho que a gente sempre teve essa assim, igualdade, vamos dizer assim, na nossa companhia. Então, desde que eu cheguei em 2008, a gente já tinha 50% do C-Level mulheres. E até, eu me lembro, foi uma surpresa, porque como CFO também não são tantas mulheres CFOs, né? Então, sempre era uma surpresa quando eu chegava na reunião, se eu for mulher, isso que tal. Então, eu acho que a gente sempre teve um pouco essa meritocracia, vamos dizer assim, dentro da companhia. Nunca teve uma predominância masculina. Hoje, a verdade é que a gente já tem metade da diretoria, contando de gerentes para cima, já são 50% mulheres. Mas aconteceu, não é que a gente forçou nenhuma posição, não é que a gente fez nenhuma política diferenciada, mas alguma coisa, é algo que a gente está prestando mais atenção, porque a gente quer manter. Acho que a gente traz um equilíbrio de opiniões e de visões muito bacana para o nosso negócio, nas distintas áreas. A gente fez compromissos com a UEPS, com o Pacto Global, especialmente nessa parte de igualdade de gênero, mas a gente também está soltando agora, não só essa parte de igualdade de gênero, a gente vai soltar pela primeira vez agora no primeiro semestre, nosso relatório de sustentabilidade, né? Então, olhando todo o ESG, né? Não só no pilar de diversidade, mas também de ambiental, de governança e tudo mais. Acho que é importante a gente olhar o que a gente faz bem, o que a gente deve continuar de olho para manter, como essa coisa do equilíbrio de equalidade de gênero, mas também observar o que a gente talvez não faz tão bem, para a gente também ter um olho nisso e começar a se comprometer a fazer coisas diferentes. Não sei dizer exatamente aonde vai entrar os nossos pontos de equilíbrio, porque a gente não acabou o nosso estudo, mas eu me surpreendi, honestamente, com a quantidade de coisas que a gente faz e que quando você não põe no papel, você se dá conta. Se dá conta, Então, a gente tem coisas incríveis nas companhias, na parte ambiental, por exemplo, como quase todos os nossos shoppings são self-sustainable, de água. Então, a gente usa água de reuso, a gente tem, poços artesianos, que tal. A gente tem um consumo de eletricidade que vem caindo ano após ano. Então, a gente tem várias ações, a gente faz reutilização, recompostagem, a gente faz reciclagem de lixo, a gente faz tanta coisa bacana. E, de novo, a gente faz porque faz sentido para a companhia, não porque alguém acha bacana, né? Faz sentido para a nossa comunidade, faz sentido para o shopping, para o lado financeiro do shopping também. Mas quando você põe tudo junto, realmente é um conjunto de ações muito importantes e que talvez não seja tão reconhecido nem pela gente mesmo, tá? Dentro da companhia. Foi feito de um jeito natural, não pensando no marketing disso, talvez. Isso, exato. E eu acho que isso talvez seja o mais bacana, né? E também dessa coisa de qualidade de gênero, mas não quer dizer que a gente não possa melhorar. Então, eu acho que o objetivo de fazer esse estudo e de entender
todos os nossos posicionamentos em todos os pilares do ESG é realmente para a gente manter aquilo que a gente faz bem e melhorar aquilo que a gente pode melhorar, né? Nessa parte de equidade, eu acho que pra gente sempre foi muito bom, realmente, né? A diversidade e tudo mais sempre foi uma coisa, até porque o nosso negócio demanda isso, né? A gente abre nossas portas para todo mundo todos os dias. O nosso negócio é esse, a gente tem um público consumidor que entra e consome com a gente todos os dias, que podem ser de, sabe, gênero, idade, raça, não importa, né? Então, acho que a gente traduz isso na nossa, como a gente se compõe dentro da companhia. Agora, você dentro de casa não tem esse equilíbrio, né? Você Não. tem 3 filhas, é isso? Dominado completamente por mulheres lá em casa. Então a vida cheia de mulheres. Super. E você ia contar uma história sobre a bolsa de segunda mão da Não, sua é filha. verdade, é porque assim, como eu tenho 3 filhas mulheres, são idades distintas, né? Mas é engraçado porque até a pequenininha reconhece hoje em dia todas as marcas, inclusive porque ela joga no Roblox, né? E Roblox tem várias marcas presentes, todos esses mundos digitais, agora as marcas estão presentes, né? Outro dia ela falou assim, mãe, então eu entrei no mundo da Gucci. Eu falei, sério? Ela foi bom que a gente se aí, recicla, abre aí, né? Para eu ver como é que funciona. Ela abriu, me mostrou a loja, incrível, né? O desenho da bolsa, fantástico, igualzinho, né? Então ela reconhece as bolsas, acho incrível. Um trabalho realmente assim de awareness de marca, logo cedo. E aí a minha filha mais velha, que já está na faculdade, queria levar uma bolsa, queria ganhar uma bolsa. Eu falei, tá bom, vamos começar com o second hand. E a gente comprou uma bolsa na etiqueta única com ela da Gucci, que chegou perfeita. Ficou super feliz. Ela falou assim, acho que até para levar para a faculdade eu até me sinto mais confortável. Porque, então, né? Porque eu sei que não é assim. Não, e também porque ela falou assim, acho que não ia querer nem tirar do quarto se não fosse, se fosse, né? Então eu falei, não, você pode usar à vontade e tudo mais, e ela adora a bolsa dela. Então, mas é um bom começo, assim, né, para o consumo. Valorizar também, né? Acho claro, que é bacana. Exato. E queria fechar te fazendo uma pergunta pessoal também, de novo. Você tem 53 anos, você fez 53 anos. E a gente tem visto, principalmente nesses últimos anos, muita gente jovem, esse movimento, esse boom de startups, muitos executivos mais jovens. Isso é algo que te preocupa? O que você vê como evolução? Eu acho que isso é uma coisa que me anima muito, para falar a verdade, ao contrário de me preocupar, me anima, porque eu vejo pela própria experiência com a etiqueta única. É um pessoal muito mais jovem do que eu, a gente tem reuniões ótimas e a gente se complementa. Tem uma energia muito bacana de ideias, de vontade de fazer, de pique, de implementar coisas novas, mas também aprendem muito com a gente, com a experiência que a gente tem, que a gente às vezes põe a bola no chão, vamos pensar já viveu assim, outras crises. Já teve outros problemas, já teve outras experiências, então é uma complementaridade bacana. E eu acho que pra gente, se a gente puder unir forças para fazer coisas diferentes, muito melhor. Né? Então, todos esses ecossistemas novos, de novo, o nosso negócio é abrir nossas portas e trazer coisas que são diferentes todos os dias. Ninguém gosta de comprar a mesma coisa o tempo todo. Então, nem comprar a mesma coisa, nem do mesmo jeito, nem com o mesmo serviço e tudo mais. Então, acho que a gente consegue, se a gente unir forças para fazer um serviço melhor, um produto melhor, uma experiência melhor para o nosso cliente, tanto melhor. Eu acho que essa é a ideia da gente estar se conectando. Então, de novo, eu acho que é legal, mas eu acho que um pouco essa complementaridade é super legal para eles também. Que bom saber disso. Eu estou ali próxima de você também. E mantém a gente jovem. Exatamente. Né? Cristina, super obrigada pela sua participação aqui no Raquel, foi um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E você que nos assiste, continue acompanhando as notícias de mercados e negócios no site do InfoMoney e nas nossas redes sociais. Até a próxima!